tarde a todos, sejam todos bem-vindos nessa casa de amor. Vamos então fazer a nossa prece, pedindo o auxílio necessário a Jesus, que nos possa amparar nesses momentos que estamos aqui, que a equipe espiritual possa olhar cada um de nós e nos emitir fluidos de paz, de reconforto, de amor, que possamos ter uma tarde fraternal. Obrigado, Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a vida futura e a realeza de Jesus. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é deste mundo. Meu reino não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhe respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Essa frase que Jesus disse é muito importante. Muito importante. Porque ele veio para nos trazer a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade. Então, nós devemos seguir os passos de Jesus. Nós devemos seguir a sua voz. Nós devemos seguir os seus ensinamentos. Porque todos nós queremos a felicidade. Todos nós. E para isso, nós temos que seguir os passos de Jesus. Temos que seguir a voz de Jesus. Temos que seguir os seus ensinamentos. Tentar colocar os ensinamentos em prática, introjetar os ensinamentos de Jesus. Porque nós queremos a felicidade. E para isso nós temos que sim seguir os passos de Jesus. E ele aqui nesse capítulo, ele nos fala sobre a vida futura. Então ele diz claramente, que a vida futura deve ser a nossa principal preocupação. Porque nós não somos daqui desse planeta. Nós estamos aqui de passagem, para nos aprimorar, para nos conhecer, para pagar, entre aspas, as nossas dívidas, Como a gente fala tanto dentro da doutrina espírita, São os resgates que a gente precisa. E sem a vida futura, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão. Porque se é só essa vida que se vive, não teria razão ele falar tudo isso. Segue meus passos, tá? E daí? Se é só essa vida, vou seguir para quê? Na nossa ignorância, a gente pode perguntar, mas por que eu vou seguir? Porque se depois que eu deixar esse corpo aqui, não existe nada mais, então não preciso seguir. Posso ser como eu sou, fazer as coisas que eu quero, que eu gosto, e pronto. Mas não. Ele veio para nos dizer que existe uma vida além dessa. E que essa vida, ela é a principal, que é a vida futura, que é a vida no plano espiritual. Porque é de lá que nós viemos. E aqui nós estamos de passagem. Eu sei que naquela época, lá quando Jesus falou tudo isso, talvez muitos de nós vivíamos naquela época, A gente não acreditou muito no que Jesus falou naquela época.
né? Porque nós ainda não acreditávamos que existisse uma vida além da outra, dessa vida aqui, né? E que depois que o corpo morria, acabava tudo. Então Jesus não pôde falar muitas coisas naquela época porque a gente não ia entender. Mas ele disse uma coisa: pedirei ao Pai para mandar um Consolador. E nesse Consolador vai ser explicado tudo e vai ter as respostas que hoje eu não posso ainda dar. E esse Consolador veio depois, né, através da doutrina espírita, dos espíritos, né? Porque Allan Kardec copilou, né, tudo que os espíritos falaram através de médiuns, né? Então, a doutrina espírita, ela veio para nos consolar e para nos ensinar e nos dizer que, além dessa vida, existe outra. E que esta outra é a verdadeira. Então, somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Algumas doutrinas e religiões que não acreditam na vida após a morte do corpo ficam sem respostas quando lhe é perguntado sobre o que ocorre com as crianças que morrem em eternidade, se não tiver oportunidade de revelar suas tendências. Por que um casal vem, tem um filho, daí de repente, ainda pequenininho, aquele filho desencarna? É aquele desespero dos pais, desespero dos avós, dos parentes. E muitos, como Deus fez isso comigo, que injustiça, né? Mas a gente sabe que de repente aquele serzinho que nasceu naquela família, ele veio para cumprir aquele tempinho ali que ele precisava. Outra coisa também pode ser que os pais precisavam passar por aquele momento ali difícil para o aprendizado. Tudo o que acontece conosco é para um aprendizado. Nós temos que tirar lições das dificuldades que nos acontecem na vida. E também, o que acontece com aquelas crianças que nascem até fala aqui como cretinos e idiotas, mas não é na palavra em si, né? São crianças que nascem com problemas mentais, né? Enfim, e vegetativas, né? Crianças que não falam, crianças que nascem surda, muda, né? Com autismo de todos os graus. Por que nascem essas crianças assim? Essas crianças que não têm discernimento nem consciência de suas ações. Há uma razão de ser. Se a gente procurar, a gente vai descobrir. E a doutrina espírita explica isso. A gente sabe que cada caso é um caso. A gente não pode dizer, não, essa criança veio assim porque ela fez isso, fez aquilo. Não, cada caso é um caso. Ela veio ali, né, dessa maneira, para ensinar os pais, para ele aprender ali trancadinho naquele corpo. Né? Então, tudo tem uma resposta que às vezes a gente não consegue definir no momento, mas aí que está a nossa fé. E saber que nada acontece por acaso. Por que nascem pessoas em situação de miséria ou de doenças incuráveis, enquanto outras nascem em situações opostas de riqueza e de boa saúde? Acho que todas as perguntas a gente às vezes faz, né? Por que nasce? Pessoas na opulência, outras na miséria. Por quê? Tudo tem uma razão de ser. Por que Deus cria almas privilegiadas, como anjos e também os demônios destinados ao induzimento e à prática do mal? Nós sabemos que Deus não cria anjos e nem demônios. Deus cria
um ser ignorante, né? Lá no início, e que vai evoluindo aos poucos, até se tornar anjo. Ou, pela prática do mal, ser uma pessoa que pratica o mal. Mas isso não é eterno. Um momento, esse que pratica o mal, que a gente às vezes chama de demônio, ou a igreja chama de demônio, que é o inferno, enfim, isso tudo é passageiro. Um dia, esse nosso irmão, ele vai pensar, vai se cansar de tudo aquilo, e o Pai vai tirar ele, e ele vai continuar sua caminhada, reencarnando, assumindo o que ele fez, resgatando seus débitos, enfim, né? Só para vocês, assim, acho que a maioria já sabe, mas quem não sabe, Jesus iniciou como nós. Foi criado um espírito simples e ignorante e fez todo o percurso até chegar no que ele é hoje. Ele nem precisaria encarnar aqui na Terra, porque Jesus não é desse mundo, ele não viveu aqui desde os primórdios. Ele construiu esse planeta. Ele é o governador do planeta Terra. Mas ele fez a sua evolução em outros mundos. Daí, como ele construiu todo esse mundo aqui, transformou todo esse mundo junto com outros espíritos, ele achou por bem vir até aqui, né, e trazer a lei de amor, de caridade, de justiça, e no fim, o que nós fizemos? Nós crucificamos ele, né? A gente fez isso. Muitos de nós podem ter estado lá naquele momento, né? Então, mas ele evoluiu em outros mundos, né? E ele veio aqui e é assim. Então, esses que são anjos hoje foram espíritos que começaram, como nós, simples e ignorantes, e tiveram toda uma evolução, uma caminhada, e chegaram, então, até espíritos puros, espíritos que vivem em mundos celestes, enfim, como Jesus, né? A gente sabe também que todos nós vamos chegar lá, mas a gente não vai ser um Deus como nosso Pai, porque Deus só existe um, né? Então a gente vai chegar numa evolução relativa. Então a gente vai ser sempre os trabalhadores de Deus, aqueles espíritos que querem ajudar as humanidades, ajudar os planetas, assim como Jesus. Há outros Cristos igual a Jesus, comandando outros orbes, que nem Jesus. E um dia a gente vai chegar lá. Uns mais rapidinho, outros um pouquinho mais atrás, mas é assim, todos nós vamos chegar lá. E antes de Jesus, né, nós já temos o Sócrates e Platão que já falavam sobre isso. Se vocês pegarem lá no início do livro do Evangelho, ali Kardec fala sobre Platão, sobre Sócrates, o que ele já falava sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte, tudo isso tem ali no Evangelho. Então, somente com a vinda do Cristo, com a interpretação correta de seus ensinos contidos nos Evangelhos e com a presença do Consolador, que é a doutrina espírita, por ele prometido, né, enviado, os homens tiveram a revelação das verdades que se referem à vida, no seu real sentido, e dos conhecimentos que dizem respeito a Deus, o Criador do Universo, e as suas leis eternas de amor, de justiça, que abrangem toda a criação. É. No livro Céu e Inferno, diz ali na sobrevivência do espírito após a morte do corpo, diz assim: a extinção da vida orgânica resulta da separação da alma em consequência da ruptura do laço fluídico que a une ao corpo. Essa separação, contudo, nunca é brusca. O fluido perispirítico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta
quando não reste mais nenhum átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. Então nós temos o nosso corpo, nós temos o perispírito e nós temos o espírito. O que liga o espírito ao corpo é o perispírito. E quando dá a morte do corpo, então o perispírito fica se desligando aos poucos, tá? E quando ele termina de se desligar totalmente do corpo, há a morte do corpo e o espírito então se desliga totalmente daquele corpo. Foi quando dá a morte, que não tem mais como o espírito voltar para aquele corpo. No momento que ele é desligado, o perispírito é desligado do corpo, não tem mais como voltar. Então, é a morte. Então, nós já estamos no plano espiritual, já não estamos mais no plano material. Eu só trouxe um pouquinho assim para ter um entendimento maior assim, sobre o que nos espera sobre a vida futura. Então, é nesse processo, né, que acontece quando nós voltamos para o plano espiritual. A vida futura é uma realidade que se desdobra incessantemente aos nossos olhos quando há esse desligamento. Realidade que o espírito toca e vê, por assim dizer, a cada passo, de modo que a dúvida não tem guarida na sua alma. Não tem mais dúvida, ele está no plano espiritual agora. Então a vida corpórea, tão limitada, se apaga diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, no momento que há esse desligamento, nós já estamos na nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual. É de lá que nós viemos. E hoje nós temos, né, a doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola, e que a vida futura para os espíritas não é mais uma incerteza. Nós sabemos que ela existe. É uma realidade demonstrada pelos fatos, tem comprovações científicas sobre isso. Pois são os próprios espíritos também que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Então, nós temos os livros que nos falam, temos as palestras de Divaldo, Chico, nós temos tudo isso que vem demonstrar que realmente, né, nós temos uma outra vida além dessa. O relato que os espíritos fazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Estamos aí bem esclarecidos sobre esses detalhes, né? Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar os nossos erros. Então, Deus escreveu leis que são imutáveis. Essas leis não são como as leis daqui da Terra, as leis civis, que vão mudando conforme o avanço da humanidade. As leis de Deus, elas são imutáveis e são para todos iguais. Deus não vai passar a mão na minha cabecinha aqui porque eu sou Noêmia, porque eu estou agora trabalhando na Casa Espírita Paulo de Tarso, fazendo uma exposição aqui, um estudo com nós todos juntos aqui. Não. Eu vou ter que cumprir todas as leis divinas. Se eu não cumprir essas leis, eu vou ter que rever tudo isso. Através, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Nós temos essa opção, que Jesus disse, se não for pelo amor, vai ser pela dor. E muitas vezes nós escolhemos passar pela dor. Pelo amor, como seria? Praticar a caridade, olhar para o seu irmão, auxiliar o seu irmão, não discutir, não aceitar ofensas, perdoar. Isso é pelo amor.
E pela dor é o contrário, quando a gente não faz nada disso e continua fazendo as mesmas coisas. Porque às vezes a gente sente prazer em fazer, né, certas coisas. E aí que nós nos enganamos. Não, mas eu sou assim, a minha personalidade é essa e eu vou continuar fazendo. Engano. A gente tem que moldar a nossa personalidade com o ensinamento de Jesus. Tentando colocar em prática esse ensinamento. Eu sei que nessa encarnação nós não vamos conseguir fazer, nós não vamos nos tornar anjos, nem um Paulo de Tarso, um Santo Agostinho. Né? A gente não vai conseguir, mas é o esforço que a gente faz para nos melhorar, esse que conta. É esse esforço, porque chegar lá do outro lado, daí o que vai acontecer? Não, eu me esforcei o máximo para ser uma pessoa melhor. Então, é esse esforço que conta. A gente sempre tentar fazer o nosso melhor. E no livro dos Espíritos, na questão 85, onde Allan Kardec pergunta para os Espíritos, né, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os Espíritos respondem: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, o principal é o mundo espírita, é de onde nós viemos. Na pergunta 959, Allan Kardec pergunta: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, as poucas lembranças que a gente tem é porque a gente já viveu. Gente, a gente já reencarnou, desencarnou, nem sei quantas vezes. Mas em cada encarnação a gente tem medo, né? Do desconhecido, disso, daquilo. Por isso que nós temos a doutrina espírita aqui para nos esclarecer. E a gente tem medo da morte. Mas a gente já desencarnou várias vezes, já reencarnou várias vezes. E a gente tem essa lembrança por causa disso, porque a gente já passou por isso várias vezes. Então nós temos essa lembrança muitas vezes, só que às vezes a gente não quer lembrar, a gente tem medo, a gente põe de lado, enfim, né? Então a gente faz também uma escolha quando vai reencarnar, né? A gente tem também um programa reencarnatório. Quando a gente vai encarnar, a gente conversa com os espíritos e eles nos dizem: olha, é melhor dessa maneira, né? Mas eu quero ir para lá, para o plano material, eu quero fazer tudo, eu quero fazer isso, porque eu quero voltar para cá livre de tudo. E eles aconselham a gente: olha, talvez tu não consiga fazer tudo isso que tu queira. Vai aos pouquinhos, vai lá e tenta fazer isso. Por quê? Porque nós temos a eternidade para isso. Né? Então, às vezes, a gente não consegue fazer tudo e às vezes a gente se complica mais ainda, se comprometendo mais ainda com as leis divinas. Nesse livro aqui, ó, Emmanuel, do Chico, tá? Ele diz assim, eu vou ler para vocês: a escolha das provações. Várias vezes já têm sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações terrenas de cada indivíduo. Muito antes da encarnação, o espírito faz o computo de suas possibilidades, estuda o caminho que melhor se lhe afigura na luta da perfectibilidade e, de acordo com as suas vocações e segundo o grau de evolução já alcançado, escolhe, em plena posse de sua consciência,
a estrada que se lhe desenha no porvir, fecunda de progressos espirituais. Dentro do infinito do universo e com as faculdades integrais do seu próprio eu, reconhece a alma que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana. E daí a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados, corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento das suas forças latentes e imprecisas. Cada espírito voluntariamente escolhe as suas sendas futuras conforme o seu progresso e de acordo com os desígnios superiores. Então, quando a gente vem aqui na Terra, e acontece alguns aspectos principais assim, né, que a gente faz lá esse planejamento reencarnatório, e às vezes a gente chega aqui, a gente pediu para passar por determinadas situações, chega aqui a gente se revolta, mas Deus é injusto comigo, eu não mereço passar por isso. Mas Ele não está sendo injusto, não, eu pedi lá, e lá no plano espiritual eu tenho toda a minha consciência muito ativa, porque eu lembro de tudo, né? Mas Deus é tão misericordioso que Ele põe esse véu de esquecimento, porque imagina, né? Eu moro numa família, eu tenho um marido, eu tenho um filho, e de repente aquele filho ou aquele marido foi um inimigo meu numa outra encarnação, assim, ó, demais mesmo. E daí, se eu lembrasse como é que ia ser a minha vida com ele, como é que ia ser a minha vida com os meus filhos, então nós temos esse véu de esquecimento, é misericórdia divina. Mas a gente pediu lá para passar, eu quero passar determinadas situações. E daí, às vezes, chega aqui, a gente se revolta e a gente complica mais a nossa vida ainda. Volta para lá, né, devendo mais do que quando veio para cá. Eu sei que isso às vezes é difícil, né? Mas é isso, gente. A gente tem que tomar consciência dessas coisas, mas que Deus está sempre nos auxiliando, sempre, não desampara ninguém. Ninguém é desamparado, ninguém. E sempre que a gente vai reencarnar, tem espíritos amigos que ajudam na nossa reencarnação, e Deus ainda coloca um anjo guardião, um espírito amigo que nos acompanha em toda a reencarnação, sempre nos intuindo, sempre nos auxiliando, tentando nos auxiliar. E muitas vezes é nós que nos afastamos dele. Nós nos afastamos. Então, assim, ó, tudo que nos acontece não é porque Deus, vou deixar ele lá passar por isso, aquele lá não, que ele vai viver uma vida boa vida, não. É porque nós precisamos passar. Assim como nós passamos pela miséria, nós também já podemos ter passado pela riqueza. E pelo que os espíritos dizem, né, a riqueza é muito mais difícil, a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da miséria. Porque a prova da riqueza, a gente acha que tem o poder na mão. E daí com esse poder, a gente não sabendo lidar com essa riqueza, esse poder, a gente começa a fazer coisa que não deve. Bom, então assim, gente, é só uns pontos assim para a gente parar para pensar, mas assim, ó, de novo, Deus não desampara ninguém. E a doutrina espírita nos consola, nos consola. E nós deveríamos falar um pouquinho sobre a realeza de Jesus, tá? E que Jesus, ele, embora não teve um título de rei, uma coroa aqui na Terra, né, como alguns reis têm, né? Tem o seu palácio, tem a sua coroa, tem os seus súditos, né? Se nós pararmos para pensar, Jesus também não foi um rei? Foi um rei aqui, mas um rei, o que ele tinha para nos dar era a sua moral, o seu conhecimento, o seu amor, a sua paz.
que nós até hoje ainda não encontramos. Então ele foi sim um rei. E no mundo que ele disse que ele veio, que ele disse que não era desse mundo ainda, sim, ele era um rei. Por quê? Porque ele tinha tudo isso. Não, ele não, a gente está falando em rei aqui não em ter coisas, em ter palácios, carros, roupas. Estamos falando de Jesus, dos ensinamentos que ele nos deixou. Então, sim, nós podemos considerar que Jesus foi um rei aqui na Terra. Embora que ele nunca se considerou isso. E naquela época, muito menos, ninguém considerou ele como um rei. Pilatos tinha medo que Jesus dissesse que ele era um rei. Mas era por medo que Jesus pudesse pegar o lugar dele. Por isso que Jesus disse, não, o meu reino não é deste mundo. Em nenhum momento Jesus disse, eu vim aqui para comandar tudo. Eu construí esse planeta e eu posso fazer. Não, em nenhum momento. Ele só veio trazer a lei de amor, de caridade, de justiça, de paz, de consciência, ensinando tudo que ele ensinou para nós. Então, para mim, gente, ele é um rei. Ele é um rei que nós devemos respeitar sempre, sempre. Porque ele não pediu nada, 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 nada. Ele só nos deu, só nos deu. E a gente até hoje tem momentos que não reconhece isso. Que nós deveríamos sim considerar Jesus, esse ser que encarnou aqui na Terra para nos auxiliar. Jesus, nosso irmão querido, que nós pedimos tantas coisas para ele e que às vezes, autorizado por Deus, ele faz acontecer, e outras de uma outra maneira que ele acha melhor para nós. E nós sabemos que sempre existe Deus em si, acima de tudo, né? Que comanda tudo, que criou tudo. E o nosso Jesus querido, nosso irmão amado, ele veio aqui para nos auxiliar. Nos auxiliar. Então, assim, eu sempre penso assim que a gente deve muito a Jesus. E que a gente deve sim tentar sempre, sempre fazer um pouquinho, pelo menos, do que ele disse. Levar um pouquinho em consideração tudo que ele fez por nós aqui. E continua fazendo, né, gente? Ele continua fazendo. Continua fazendo. Bom, era isso então, gente. Obrigada. Tá? Que tenhamos todos uma boa tarde.